queria trazer isso muito para o professor Pedro Serrano. Mais cedo conversei bastante com o Walter Mairovich, que acha extremamente grave e sério essa conversa de Alexandre de Moraes, independentemente de o assunto ser master ou não, mas o assunto master mais ainda. E eu queria muito ouvir o professor Pedro Serrano a respeito disso. Como é que o senhor vê esse tipo de contato de Alexandre de Moraes? Vê aí alguma possibilidade, algum equívoco, algum erro por parte do Alexandre de Moraes nesse sentido? Isso deve ser investigado ou não pela Procuradoria-Geral da República na sua análise? Eu acho que tem que se ter muita cautela com relação a esse tema, né? Quer dizer, nós já tivemos experiências recentes no sistema de justiça brasileiro, na Lava Jato, por exemplo, em que se adotou esse tipo de assodamento e se demonstrou depois uma tragédia para o sistema. Quer dizer, nós temos que ir com muita cautela. Quer dizer, a acusação posta é muito grave, né? Porque a acusação feita ao ministro é de que ele teria feito pressão ou pedido ao Banco Central que atuasse em favor de uma entidade privada, o que é um crime previsto em lei, né? O que é muito grave essa acusação. Então tem que ser muita cautela. Pelo que descreveu a Daniela, não há crime. Você está numa reunião e comentar os temas que são tratados na mídia, no cotidiano, é papo de café, não é? Quer dizer, o presidente do Bacen torna claro que não houve pedido, não houve pressão, não houve nada. Quer dizer, ou seja, o que está posto é uma conversa preâmbulo, uma reunião marcada para tratar sobre a aplicação da Lei Magnitsky, que tem todo o sentido existir entre Bacen e Supremo Tribunal Federal esse diálogo, porque o Supremo estava sendo atacado pelo Estado mais poderoso do planeta, né? Não é brincadeira, e é evidente que, como implica num ataque da posição financeira dos ministros, eles têm direito a dialogar isso com os bancos e com o Bacen. Né? Acho absolutamente razoável esse tipo de tema ser tratado. Não foi numa reunião pessoal, pelo que foi posto, mas numa reunião que tinha muito mais pessoas envolvidas, e um dos temas onde todo mundo tratou foi esse tema aí, como deve ter se tratado outros. Né? É que nem um bate-papo que a gente vai levar antes de começar uma reunião no meu escritório. A gente fala de tudo que está na mídia, do que está acontecendo, do caso do ministro Alexandre, se falam desses temas. Né? Então, pelo relato que deu a Daniela, não me parece que haja dentro desse relato nada ilícito. Né? Portanto, tem que se ter muita cautela, porque realmente não é algo para se tratar com presunção. Né? Você tem que ir com calma, com cautela, com prudência, por isso jurisprudência, né? Ouvir as partes envolvidas, apurar o que está acontecendo. Né? E só deve o procurador-geral investigar se tiver o mínimo de materialidade. O que foi aqui relatado não há materialidade nenhuma. Aliás, vamos só. A Dani quer acrescentar um detalhe em relação a isso, depois eu passo para o Murilo. Vai lá, Dani. Porque o doutor Pedro Serrano, como sempre, né? Obrigada, não cumprimentei, obrigada pela participação aqui no All News, traz um ponto importante, que é o interesse dos outros agentes, tá? Fabiola, eu estou apurando, essa é uma reportagem que está em apuração e vai levar um tempo, mas ela tem um papel importante para entender o que é o caso Master hoje em Brasília, tá? Essa é a maior guerra do sistema financeiro que a gente viu nas últimas décadas. E eu não estou usando a palavra guerra à toa. Houve, quando estoura o caso Master, e aí se o nosso time quiser deixar a gente junto ali, porque se a Fabiola quiser me interromper, eu quero ser bastante fiel ali à nossa maestra, porque antes de estourar o caso Master, Fabiola, todo o mercado financeiro já vinha falando do banco. E aí o que acontece, né? Os grandes bancos, os bancões, eles têm tanto a Febraban, que é a federação que os representa, como também tem suas estruturas de representação, de lobby, digamos assim. E aí eu vou pedir para que as pessoas que estão nos acompanhando remontem aí as séries americanas que tratam o lobby como algo profissional, né? Aqui no Brasil ele não é regulamentado, mas ele pode ser feito, obviamente, dentro de algumas regras. Esses grandes instituições financeiras, elas, por óbvio, têm alguns das estruturas de representação pública mais bem estruturadas do país. O Vorcaro pega esse sistema e ele muda a forma de fazer porque ele vai na física.
na física, atuando, chamando, conquistando, buscando aliados na política e também no aparelho judiciário. Então, assim, o que se tornou antes do caso estourar, era exatamente a maior guerra de, digamos, tentativa de convencimento do sistema político judicial sobre algo que deveria acontecer ali, que o Master estaria usando, digamos, condições fraudulentas para atrair clientes com taxas que são impraticáveis para o resto do mercado. A queixa, inicialmente, era essa. Quando é que a coisa realmente vira? Quando entra o papel definido em lei de que, se vai ter uma compra de uma instituição financeira pela outra, BRB quer comprar o Master, o Banco Central tem que olhar. As trocas, as vendas de carteira, a forma como ele opera, não eram obrigação do Banco Central fiscalizar. Mas quando tem ali, aí sim, entra-se. E o Banco Central, de saída, Fabíola, pega, olha e fala, tem erro aqui. Em março, no final de fevereiro, entre fevereiro e março, eu já escrevi essa reportagem aqui, porque eu tive acesso a toda a denúncia, a gente fez uma série de reportagens sobre o escândalo do Master, e é bizarro mesmo, era uma fraude mal feita, tanto que quando o chefe de fiscalização do Banco Central, o primeiro negro a ocupar uma diretoria do Banco Central, pega, ele olha e fala, olha, presidente, isso aqui é péssimo. O que eles fazem? Uma representação de suspeita de crime. Para quem? Polícia Federal e Ministério Público Federal. Essa foi a única representação, Fabio, essa que deu origem à prisão do Daniel Vorcaro, do diretor de compliance, dos diretores financeiros do Master. Essa foi a única representação criminal feita pelo Banco Central? A resposta é não. Não. Portanto, de onde veio esta operação virá mais. É um assunto grande e que, por exemplo, o próprio Walter Mairovich hoje mais cedo falando e pedindo para que o assunto seja apurado, investigado e esclarecido, né? Principalmente a relação da mulher de Alexandre de Moraes com o Banco Master e ter parado no Supremo Tribunal Federal, como a Dani já explicou, não há mais o envolvimento dela nessas ações, no entanto já tiveram lá atrás e por isso toda essa polêmica. Queria ouvir rapidamente aqui também o professor Murilo a respeito de tudo isso e o quanto isso também pode chegar mais fortemente na política. O senador Alessandro Vieira já publicou nas suas redes sociais e disse que assim que terminar o recesso ele vai colher assinaturas para que investigue as notícias sobre um contrato entre o Banco Master e o escritório da família do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ele, é fora do padrão da advocacia. O senhor acredita que isso deve ser apurado, inclusive pelo Legislativo brasileiro, professor? É um episódio muito grave e merece ser apurado com a maior celeridade possível. Um rigor necessário também que o caso exige, porque é um caso que traz à tona e coloca em xeque a reputação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas não só a dele, mas do Supremo Tribunal Federal, né? Que nos últimos anos, com o protagonismo que ganhou no cenário, na relação entre os três poderes, foi colocado em xeque toda a sua questão de condutas de ministros, essa mistura do público e privado, da atuação de alguns magistrados. Isso tudo precisa ser investigado. Acredito que essa CPI, que o senador Alessandro Vieira sugeriu, já deve ganhar cor no início do próximo, no retorno do Legislativo, né? Até lá vamos ver o desenrolar dos fatos do processo investigatório, mas certamente isso também vai forçar não só o processo de investigação por parte do Legislativo, especialmente envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes e seu contrato, mas também vai forçar ao pleito que o ministro Fachin tem defendido o Código de Conduta. Mostra cada vez mais urgente ter esse Código de Conduta de atuação ali, de comportamento dos ministros, né? A lei da magistratura atual hoje, ela é tão clara que nem precisaria desse Código de Conduta, mas por meio de casos como esse, que traz à tona possíveis condutas, desvios de conduta de algum ministro, certamente o Código de Conduta defendido pelo ministro Fachin deve ganhar volume também no início do próximo ano e vai ser pauta também dentro do Poder Legislativo.
A questão, né, professor Pedro Serrano, é isso cair justamente no Senado, onde há justamente essa questão toda dessa pressão em relação ao Supremo Tribunal Federal. Será que é o melhor lugar para se apurar essa história, professor? Quando ele fiz até a pergunta sobre a PGR, pelo que o senhor falou, acho que não é o caso hoje em dia. Outra questão que as pessoas também estão se questionando aqui, será que a OAB deveria agir de alguma maneira? Tem alguém que deveria agir neste momento de alguma maneira para tentar apurar melhor essa situação relacionada a Alexandre de Moraes, professor Pedro? Olha, face às matérias, é possível, na meu ver, haver o que a gente chama de uma investigação preliminar. Ou seja, eu acho que instaurar o inquérito contra o ministro do Supremo tem que se ter cautela, tem que ter o mínimo de materialidade. Mas você pode fazer uma investigação preliminar, uma primeira verificação dos fatos, ver se há uma materialidade mínima para instaurar um inquérito que investigue. Eu acho que isso, francamente, eu tenho imenso respeito pelo Legislativo, obviamente, eu sou constitucionalista, né? Mas, em geral, essas CPIs não são bons instrumentos de investigação, elas acabam servindo mais ao espetáculo do que ao conhecimento de fatos, né? Então, eu acho que o ideal seria, talvez, uma investigação preliminar no âmbito da PGR e da PF, que fizesse uma verificação se, pelos fatos existentes, existe o mínimo de materialidade ou não para instaurar um inquérito. Mas temos que ter cautela. Tenho falado isso para todo mundo. Temos que ter prudência. Estamos tratando de um ministro que acabou de passar um assunto muito polêmico, que foi a punição dos golpistas, né? E que está sujeito a esse tipo de pressão, de coação, etc. Então temos que ir com muita calma, né? Com a prudência que o direito exige.